Eu desejo que a bênção do Senhor seja sobre sua vida nessa noite. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, verso de 1 a 6. Vamos falar nessa noite sobre o trabalho do maligno. Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós queremos te louvar, te adorar, ó Deus, porque Tu és maravilhoso nas nossas vidas. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos mais uma vez nessa noite, de poder, como igreja do Senhor, poder lhe prestar esse culto, ó Pai. Que cada parte desse culto possa se achegar à Tua presença, ó Deus, como cheiro de oferta suave, ó Deus. Como gratidão que vem do profundo dos nossos corações pelo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, palavra do Senhor na quarta-feira, quem esteve aqui, quem ouviu da palavra, o Senhor falou aos nossos corações que do nosso deserto Ele faria um jardim, não é isso? Um jardim onde esse jardim teria água, árvore, alimento, teria comunhão, teria diálogo, mas também teria quem? Não ouvi, irmãos. Quem que também estaria lá? O inimigo, a serpente. A serpente também estaria lá. Essa mesma serpente que estaria, ou vai estar também nos nossos jardins, o Senhor já venceu ela. O Senhor Jesus Cristo já pisou na cabeça da serpente. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele já perdeu, mas ainda vai chegar o tempo dessa derrota. Correto? Hoje, como você está? Jardim ou ainda deserto? Seu deserto já foi transformado? Não? Mas se ainda não foi, vai ser. Crê nessa palavra. E eu quero prosseguir ainda esse pensamento, mas dessa feita, eu quero falar sobre essa serpente. Que os irmãos sabem que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Dessa mesma forma, queridos, que nos nossos jardins ainda vai ter a serpente, ela continua da mesma forma fazendo o mesmo trabalho que ela fez lá no Éden. A mesma que levou os nossos primeiros pais a pecarem, a desobedecerem a ordem, então, dada por Deus. O trabalho de Satanás, como nós falamos, ainda é o mesmo. É fazer as pessoas desobedecerem à voz de Deus, levando as pessoas ao pecado, que é rebeldia contra o Senhor Deus. Desobediência à vontade do Senhor. Até os nossos dias, o inimigo está usando o quê? As mesmas artimanhas que ele usou lá no Éden. As mesmas artimanhas que ele usou no Éden, ele continua usando até os nossos dias. Por quê? Porque time que se está ganhando, a gente mexe. A gente troca algum jogador. Está ganhando, vamos deixar o time da mesma forma. Então, as mesmas técnicas que o nosso inimigo, que Satanás, usou lá no Éden, usando a serpente, ele usa nos nossos dias da mesma forma. Da mesma forma. As técnicas são a mesma. E é sobre essas técnicas que eu queria estar falando com vocês nessa noite. Sobre as técnicas que o inimigo usa. Ele usou lá no passado e usa
nos nossos dias. E eu queria já adentrar nessa primeira técnica, que se encontra aqui no verso 1, que é a técnica da confusão. O inimigo ele tenta confundir as pessoas. Do mesmo jeito que ele tentou confundir Eva, ele tenta nos nossos dias da mesma forma. E muita gente está confusa, muita gente está confundida com as artimanhas, as técnicas do inimigo. O verso 1 diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? O que ele começa a fazer aqui? Uma certa confusão. Foi assim que Deus disse? Eva diz o quê? Não, a gente pode comer de tudo. Só de uma árvore que a gente não pode comer, ela faz um acréscimo. Não pode nem tocar. Mas Deus falou alguma coisa com respeito a tocar? Tem alguma coisa registrada nos versículos que nós lemos? Mas ela acrescenta alguma coisa, já colocou uma confusão na sua cabeça. Será que é mesmo? É só para não comer? Será que não pode tocar? O que será, hein? E aí já ficou meia confusa. Não quero aqui falar mal do Adão, tá? Isso não é meu papel aqui, falar mal do Adão. Eu já vi muitos pregadores pregar essa passagem. Onde estava o Adão que não aconselhou essa mulher? Onde estava o Adão que largou essa mulher sozinha? Não é verdade? Onde estava o Adão que não falou para essa mulher? O Adão falou, porque ela sabia que não podia comer. Quem contou para ela? Com quem que Deus falou isso? Foi com Eva. Deus falou com Adão. Então eu creio que Adão passou para Eva o que tinha que ser feito. Ô, querida, você pode comer tudo que está aqui, ó. Daquela árvore lá, não coma, porque Deus falou para não comer. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Então não coma. Mas o inimigo começa a pôr uma dúvida. Ele começa primeiro aqui a fazer uma certa confusão. E ela fica confusa. Porque ele vai falar, foi assim que Deus disse? Nota que Satanás, ele procura pegar o que Deus falou e distorcer o que Deus falou. Não se esqueçam que o diabo é o pai da mentira. Ele, sendo o pai da mentira, ele vai usar de toda a mentira para distorcer a verdade que é a palavra de Deus. E Deus falou o quê? Não coma. Mas de qual? Só daquela árvore. Mas o diabo ele é sagaz. Então ele começa a trazer uma certa confusão. E meus queridos, Satanás traz confusão, levando as pessoas a errar. E até no dia de hoje. Assim como ele é o pai da mentira, como eu disse, ele leva as pessoas ao erro. E tem levado muitas pessoas ao erro. Fazendo essa mesma técnica. Não foi assim que Deus disse. Pode ficar tranquilo. Ah, mas não está escrito lá num livro lá, não tem um livro lá que fala que Deus falou? Satanás fala, imagina, papel aceita tudo. Não dá pelota para aquilo lá não. É a mesma forma. As técnicas são a mesma. E quanta gente está pecando contra Deus por desobedecer a voz de Deus, por desobedecer a vontade de Deus. E queridos, uma das coisas que o inimigo faz, trazendo confusão às pessoas, dentre de tantas, eu destaquei apenas algumas, mostrando outros deuses. Quantos deuses existem nesse mundo? Deuses. Tá? Quantos vocês conhecem? Ou já ouviram falar? Vamos citar só um país aqui? A Índia. Quantos deuses tem naquele lugar? Tremendo, não é? O inimigo tem feito isso, ele tem mostrado outros deuses, entre aspas, mostrando, ó, isso aqui é Deus, adora ele, isso aqui é Deus, adora ele, isso aqui é Deus, adora ele. O diabo tem feito isso. E quantas pessoas estão caindo nessa mesma técnica de Satanás? Está totalmente confundido. E o que diz lá em Isaías? Isaías capítulo 25, 21 e 22. E apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Que fez ouvir desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor?
pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu tenho certeza que você não tem essa dúvida. Louvado seja Deus pela sua vida. Você não tem essa dúvida? Você que me ouve de casa, espero que você também não tenha essa dúvida. Mas Satanás tem trazido confusão às pessoas, mostrando outros deuses. E com isso, tem levado tantas pessoas, tantas e tantas pessoas, a adorarem a criatura ao invés do Criador. É Deus para tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa, é Deus para isso, Deus para aquilo. E o Senhor falou, só há um Deus, o grande eu sou, o único. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que tem prometido o lar celestial para nós. Esse é o único Deus. E ele falou, além de mim, não há outro Deus. Mas Satanás está usando essa mesma técnica hoje, de confusão, confundindo as pessoas, mostrado então outros deuses, mostrando, queridos, outros caminhos. Já ouviu a palavra assim uma frase, todos os caminhos levam? Vocês já ouviram isso? Isso é verdade ou é mentira? Mentira? Mentira da grande? Mas ele usa essa confusão. Todos os caminhos, ó, fica tranquilo. Todas as religiões levam a Deus. Usa as religiões. O inimigo tem usado as religiões para confundir a cabeça das pessoas. E vou te falar, até mesmo a cabeça de muitos eleitos. Eleito do Senhor, escolhido pelo Senhor, está confuso. Por causa da religião. Nosso Deus não tem religião. Nosso Deus é único. Nós já vimos em Isaías que não há outro Deus. E Satanás tem usado a confusão mostrando outros caminhos para as pessoas. E o que diz lá em João 14,6? Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for. Então quem é o caminho? Ele é o caminho, o único caminho. Não há outro caminho que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quantas pessoas estão confusas, achando que estão no caminho, e estão longe do caminho porque não estão em Cristo Jesus. Eu espero que todos vocês que aqui me ouvem, você que me ouve em casa, que você esteja no caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque quem morreu por nós? Ele, Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Mas o inimigo tem trazido essa confusão, mostrando outros deuses, mostrando outro caminho e mostrando outro mediador. Quantos mediadores você conhece? Eu conheço alguns. Não vou citar aqui, porque não é o meu intuito falar aí de religião. Não é esse o meu intuito. Meu intuito é falar que o inimigo tem usado a confusão para colocar outros mediadores, mas só há um mediador. E esse mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2,5 diz assim, portanto, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só um mediador, não adianta, você pode correr para onde você quiser. Só tem um mediador, Cristo Jesus, homem. É o Deus que se fez homem. Somente um Deus homem, um homem Deus, pôde ligar a raça humana ao seu Criador, ao nosso Deus. Somente Jesus. Então não vem com essa história que há outro caminho, que há outro mediador, porque não existe. É confusão de Satanás. É técnica que ele usa. Usou lá no passado e usa nos dias de hoje. Muito simples entender isso aqui. Agora nós precisamos estar atentos, muito atentos. O diabo continua a confundir as pessoas. Não sejamos eu e você confusos, mas sejamos cristãos esclarecidos. Cristãos esclarecidos de saber o que o Senhor realmente falou. E o Senhor disse o quê? Não coma. Não foi isso que ele disse para Adão e Eva? Não coma daquele fruto. Mas o inimigo
conseguiu confundir a cabeça de Eva, e assim ela levou para o marido, ele comeu, e o pecado passou a toda a nossa raça humana. E o inimigo continua com essa técnica. Então não sejamos nós confusos. Sejamos nós esclarecidos de saber o que realmente Deus falou. Sejamos como aqueles bereanos, que quando falavam, vamos ver se é isso aí mesmo. Vai lá na palavra, deixa eu ver se é isso mesmo que Deus falou. É assim que nós precisamos ser, como esses bereanos, que olham a palavra, que lê o que Deus falou. O que Ele tem falado aos nossos corações. O que Ele tem falado para nós. Faça isso, não faça aquilo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então não caiamos nós na confusão do inimigo. A segunda técnica que o inimigo usa é a dúvida. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Pode comer. Dá uma olhadinha no fruto. Olha que lindo. Olha que bonito. Sente o cheiro. Olha que cheiro gostoso. Não está com vontade de dar uma mordidinha? Ah, vá. Você não vai morrer nada. Não dá atenção para isso não. Como eu disse, não quero aqui falar mal do Adão. Eu não sei onde Adão estava nessa hora, que deixou essa Eva conversar com essa serpente. Não é verdade? Eu sou um Adão, tá? Então não se esqueça disso. Você, meu irmão aí, é um Adão. Vamos cuidar um dos outros aí. Queridos, ele usa essa técnica e fala: imagina, pode comer. É só uma mordidinha. É só um pedacinho. O que tem? Sempre ouvi de um pastor, muito amigo meu, ele dizia assim: o maldito o que tem? Cuidado com o maldito o que tem. Ah, mas o que tem? É só um pouquinho. Deixa eu olhar, eu só vou experimentar um pouquinho, depois eu volto para cá de novo. Eu vou sair da igreja, eu vou lá, eu vou sair dos caminhos do Senhor, eu só vou experimentar um pouquinho. O que tem? Tem algum problema? Interessante, Satanás diz o seguinte: pode comer, você não vai morrer nada. Ela que fica o quê? Ela fica na dúvida, e agora? Será que eu morro ou será que eu não morro? E aí? Mas parece ser tão bonito aquilo, parece ser tão gostoso. Ah, mas será que se eu der só uma mordidinha tem problema? Ah, ele está falando que eu não vou morrer? Porque, meus irmãos, você acha que o inimigo se apresenta para a gente de que forma? Com rabo, com chifre, soltando fogo pela venta? Não. Ele se apresenta bonitão. Ou como você acha que era a serpente lá no Éden? Ela era bonita, gente. Tem gente até hoje que acha bonito, né? Tem ela como bichinho de estimação. Tô fora, quero saber desse trem não. Me veio com esse negócio aí. Mas era bonita. E chegou com toda, né? Aquele jeito suave de falar, aquele jeito bonito de falar, aquele jeito enfeitando as palavras para falar. E ela ficou na dúvida. Ah, acho que ele tem razão, né? Acho que eu não vou morrer, não. Mas o que Deus disse? Olha lá o verso 16 do capítulo 2. E o Senhor deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente... Palavra de Deus volta atrás? Vocês conhecem? Vocês têm alguma noção? A minha pode voltar atrás. Eu sou humano. A sua pode ser que volte atrás. Não deve voltar. Nossa palavra, a palavra de Deus nos diz que é sim, sim, não, não. Que disso passar, vem lá do nosso inimigo. Certo? Mas a gente pode falhar na nossa palavra. Deus não. Ele não falha. E queridos, a Eva vai então ir, come do fruto. O que aconteceu? Ah, mas Deus é bonzinho. Deus é bonzinho, não vai fazer nada não. Criou Adão, criou Eva e formou esses dois aí. Imagina, não vai acontecer nada não. Aconteceu? Se tivesse acontecido, a gente não morreria hoje. Passou para a gente também. Mas se não fosse Adão, não fosse Eva, seria eu?
seria você. Seríamos qualquer um de nós. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já pecou? Louvado seja o Senhor, que diz que nós temos advogado junto ao Pai que intercede por nós. João fala o seguinte: olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem, mas se porventura for um acidente de vocês pecar, vocês têm um advogado. Louvado seja Deus, que nós temos o nosso advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele tem usado essa técnica, queridos. Essa técnica de colocar dúvida na cabeça das pessoas. E tem muita gente, muitas pessoas vivendo na dúvida. E aqui é onde que muitos cristãos caem. Porque ele fica na dúvida. Dentre tantas dúvidas, eu vou citar apenas algumas. Primeira delas, com respeito à salvação. Tem muita gente que tem dúvida. Será que eu sou mesmo salvo? Será que Jesus realmente me salvou? Você já teve essa dúvida? Eu já tive essa dúvida. Sabe por que eu tive essa dúvida? Porque o Satanás veio aqui buzinar no meu ouvido. Ele veio colocar uma dúvida no meu ouvido. Mas aí eu fui na palavra e o Senhor falou comigo. João 5:24. O que diz lá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. O que está escrito aí? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós estávamos condenados à morte, condenados ao inferno, mas quando cremos em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida, porque cremos no sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa dúvida já passou pela minha mente, já passou pela sua. Aí nós vamos na palavra, e o Senhor fala conosco: você tem, porque você permanece nos meus caminhos. Você está nos meus caminhos. João 11:25 diz o quê? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Que maravilha, que palavra, que promessa. O Senhor está dizendo, eu sei que Ele está dizendo com respeito a Lázaro, mas nós também vamos ressuscitar. Ele prometeu isso para nós que cremos, entregamos a nossa vida para Jesus. Só que nós vamos ressuscitar para as delícias eternas. E infelizmente, aqueles que não creem em Jesus vão ressuscitar para o tormento eterno. Infelizmente, só há dois caminhos. Ou é céu com Cristo, delícias com Cristo, ou para ir para o outro lado, não precisa fazer nada não. Continua na vida de pecado que já está a caminho. Não precisa mudar não. Mas há tempo? Se está nesse caminho é só voltar. É só voltar. E o Senhor Jesus deixou bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora o diabo vem pôr caraminhola na nossa cabeça. Tem nada. Larga a mão disso. Abandona esse negócio de igreja, de Jesus, de Deus aí. Abandona isso. Vai viver a vida. Olha quanta coisa gostosa nesse mundo. E fala que pecado não é gostoso para a carne. Seja hipócrita, queridos. A maioria do pecado é gostoso para a carne. Só que para o espírito não. O Senhor falou não. Ainda, João 10, 27-30. O Senhor Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha, ele disse mais: eu e o Pai somos um. Que palavra maravilhosa, que segurança que nós temos. Jesus dizendo para nós: vocês são minhas ovelhas se vocês ouvirem a minha voz. Pois se vocês estão ouvindo a minha voz, vocês me conhecem, eu conheço vocês. Eu dou a vida eterna para vocês. Vocês não vão perecer não. O diabo está falando que vai nada. Manda ele embora. Né, irmã Iris? Expulsa em nome de Jesus. Vai embora, inimigo. Resiste firme ao inimigo. E ele vai fugir de você. Que consolo. Que palavra maravilhosa. Por isso nós temos que crer nessa palavra. Crer na palavra de Deus. Porque tem muita gente vivendo na dúvida. E uma da dúvida é: será que eu sou salvo?
então precisa ser ovelha de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Glória a Deus, maravilhoso Jesus, por tão grande salvação que Ele nos deu. E não nos cobra nada. Ele pagou todo o preço que era para eu e você pagar. Queridos, ainda outra coisa que o inimigo coloca dúvida nas nossas mentes, se nós somos mesmo filho de Deus. Coloca a dúvida com respeito à salvação, aí ele coloca a dúvida, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é filho mesmo? Será que você não é bastardo? Você está aí na casa do pai, mas você está achando que você é filho e você não é? Tem muita gente com essa dúvida. A dúvida se ele é mesmo filho de Deus ou não. Se ele é um salvo mesmo ou não. Eu gostaria que você lesse comigo Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro, também herdeiro por Deus. Nós somos filhos, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há como você ser filho se não for por através de Jesus. Nós somos oliveira brava que foi enxertado na oliveira verdadeira. Nós não éramos do povo de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos ligados a Deus. Mas não vamos nos esquecer da promessa. A promessa que foi feita a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Jesus vem da linhagem de Abraão. Ele veio, ele cumpriu toda a lei. A lei moral, a lei de Moisés, e hoje nós temos a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Para mim e para você hoje? O perdão, o amor e a graça. Que foi isso que Ele derramou nos nossos corações. É pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas tem muita gente na dúvida se é verdadeiramente filho de Deus. Então o Espírito do seu Filho clama, Abba Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filhos, sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros do nosso Deus. Queridos, aqui nesse mundo nós estamos de passagem. Pense sempre que você é filho do Deus Altíssimo por través de Jesus Cristo e somos herdeiros de tudo que Deus tem preparado. Porque aqui nós estamos de passagem. Se preocupa muito aqui com essa vida, se preocupa em viver uma vida santa diante do Senhor, porque nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Isso Jesus fez por nós. Nós temos delícias eternas preparadas para nós que cremos em Cristo Jesus. Queridos, tem algo melhor do que isso? Tem palavra mais bonita do que essa? Mais linda e mais firmada do que essa? Mas a técnica do nosso inimigo é: será que você é filho mesmo? Somos. Somos filhos de nosso Senhor, nosso Deus, por através de Cristo Jesus. Então ele coloca a dúvida com respeito à salvação, com respeito se você é filho, e se as Escrituras são verdadeiramente reais. Se elas realmente são verdadeiras. Ou será que você já não duvidou alguma vez? O pastor falou quarta-feira que todos nós temos nosso momento de incredulidade. Moisés teve. Se Moisés teve, imagina eu e você. Ele me coloca essa dúvida. Mas será que é desse jeito mesmo que está escrito aí? Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós não cremos. Ou nós cremos só em parte. A Bíblia tem história, sim, mas o que Deus falou, Ele falou e Ele vai cumprir.
todas as suas palavras, nada há de passar. E lá em João 17:17, o Senhor nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus que está dizendo isso para mim e para você, para nós não termos dúvida, nenhuma dúvida. Esta é a palavra de Deus, esta é a verdade. E tudo pode passar, tudo, menos essa palavra não passa nunca. Tudo que o Senhor Deus falou, já cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir no futuro, na eternidade. Tudo que o Senhor falou há de se cumprir. Números 24, lá em Números 24 diz assim, que o Senhor Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que ele falou vai se cumprir. Porque ele é Deus e não há outro além dele. E a sua palavra não muda, não passa. Ela vai se cumprir cabalmente. Na minha vida, na sua vida e neste mundo, que infelizmente está aguardando um juízo que nós sabemos que está próximo de chegar. E louvado seja o nosso Deus, pela sua palavra, que ele nos diz que o Senhor Jesus, ele vai voltar e vai nos levar para as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos para sempre com ele, reinando com Cristo Jesus. Temos que nos apegar a essa palavra e não dar ouvidos para as artimanhas de Satanás. Ele confunde, ele coloca a dúvida. Se ele confunde, coloca a dúvida, qual que é a outra técnica? Leva ao erro. É muito simples. Ficou confuso, duvidou, vai para o erro. Peca. Não tem jeito. E tem muitas pessoas, queridos, sendo induzidas ao erro. De que forma? Sendo desobedientes a Deus. O mundo obedece a Deus, queridos? Vamos ser mais honestos, vamos chegar um pouquinho mais perto de nós. Nós obedecemos a Deus em tudo? Nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Queridos, muita gente tem quebrado a comunhão com Deus, desobedecendo Ele. Desobedecendo a sua voz, desobedecendo a sua vontade. Como eu disse, somos falhos, somos seres humanos, somos propensos a cair, que ainda não estamos livres da presença do pecado. Nós não estamos livres dessa presença ainda, só no céu, só na eternidade, só no lugar que o Senhor tem reservado para mim e para você, longe da presença do pecado, longe do nosso inimigo, que nos tenta a todo momento nos induzir ao erro. E louvado seja Deus que nós temos um advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem muita gente perdendo a comunhão com Ele, perdendo as bênçãos que Deus tem, por estar desobedecendo ao Senhor. E meus queridos, isso em todas as áreas da vida, todas as áreas. Você fica longe, você desobedece e quebra esta comunhão com Deus. Segundo, se afastando dos caminhos do Senhor. Você desobedece, automaticamente, pela sua desobediência, você se afasta dos caminhos do Senhor. E queridos, imagine uma situação difícil. Pensa numa situação difícil. Se você se afastar dos caminhos do Senhor, ela vai ser muito, muito, muito pior quando você se afasta dos caminhos do Senhor. E quantas pessoas estão longe, estão afastadas dos caminhos do Senhor. E com isso, só piora a sua situação. E em terceiro, se afasta da comunhão dos irmãos. Se ele para de obedecer a Deus, ele se distancia dos caminhos, automaticamente não tem comunhão com os irmãos. Na vida de oração, na leitura da palavra, no amor uns com os outros. Esse amor que o Senhor deixou bem registrado para mim e para você. E conhecerão todos que sois meus discípulos, aqueles que tiverem amor uns com os outros. O inimigo, queridos, é tudo que ele quer. Porque você desobedece a Deus, se afasta dos caminhos, se afasta da comunhão, então
da vida de oração, leitura da palavra, amor uns aos outros, é tudo que o inimigo quer. Te ver longe, te ver afastado. É isso que Satanás quer. Aí ele te induz ao erro. Aí, filho, aí para cair é muito fácil. Já se afastou, já está longe dos caminhos, já está longe dos irmãos, já está longe da comunhão que nós temos uns com os outros. Essa comunhão, se de repente eu dou uma resvalada, alguém vai lá e me segura. Ou não é assim? Se não é assim que tem que ser. Um está ajudando ao outro. Isso é amor. E se nós nos amarmos, diz que o amor cobre. E assim estamos cumprindo a lei de Cristo. Amor, perdão e graça. Queridos, e quando nós deixamos de obedecer, nos afastamos dos caminhos, nos afastamos da comunhão, o resultado não é bom. O resultado é morte. É morte. É morte espiritual. E se não se arrepender, morte física rapidinho. Infelizmente, é assim. O que fazer? De repente alguém está me ouvindo e está dizendo, eu estou nessa situação, o que eu devo fazer? Volta. Volta. Nosso Deus está à sua espera. Porque o nosso Deus é um pai. É um pai que vê o seu filho indo embora. E ele fica esperando esse filho voltar. E ele fala, um dia meu filho volta. Ele volta para a casa do pai. E aqui é a casa do pai. Volta. É isso que Deus está falando. Volta ao primeiro amor. Volta. Volta, filho meu. É isso que Deus está falando. O que fazer então para não cair nas ciladas de Satanás? Eu queria que você viesse comigo agora para Efésios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura desse texto, depois eu gostaria muito que você meditasse em casa nele. Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Estou deixando bem claro o que você tem que fazer. Então se revista de toda a armadura de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mostra aqui para nós uma permanência. Permaneça nos caminhos. Permaneça em comunhão. Permaneça buscando sempre a presença do Senhor. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, verso 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, suplicando com súplica por todos os santos. Está aqui o texto. Está aqui um texto que eu gostaria muito que você olhasse para ele. Olhasse, lesse. Porque o que deixa bem claro aqui, meus irmãos, nesse texto, é que as técnicas que o inimigo usou lá no passado, ele está usando nos dias de hoje, e nós precisamos nos revestir de Deus. Está revestido de Deus contra as ciladas. O que é cilada? É esquema. O que é esquema? É técnica. A mesminha lá do Éden. A mesminha. E aqui Paulo está falando conosco em Efésios. Se revista de Deus. Revista do poder de Deus. Busque a Deus em todo o tempo. Se arme. Porque a nossa luta não é contra a carne. Não é contra sangue. Mas sim contra principados e potestades. Contra os dominadores do mundo tenebroso. Essa é a nossa luta. É contra esses poderes. Como se diz, os soldados de Satanás que estão à disposição dele
para nos fazer pecar em todo momento. Todo momento nós somos tentados pelo inimigo. Em todos os momentos. Agora nós precisamos estar firmes. Firmes, como aqui essa palavra de Efésios falou conosco. Nos revestindo sempre de Deus. Esse revestir dá a ideia de todo dia se revestir, se revestir. É por isso que nós estamos sempre buscando a Deus. É por isso que nós temos os nossos cultos, que nós estamos buscando a presença, se revestindo de Deus, se revestindo do poder de Deus. Porque é assim que Ele vai estar nos livrando em todo momento. Se somos fiéis, Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Mas aí, vamos ser fiel ou infiéis? Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Buscando em todo momento procurar agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que vocês colocassem em pé, se você puder. Tenha as forças para dizer não às propostas de Satanás, que vão ser várias. Várias na minha e na sua vida. Tenha a força para dizer não, não quero. E dizer que eu quero uma vida com Jesus. Eu não quero mais viver nessa vida de queda. Essa vida de o inimigo buzinar no meu ouvido e eu cair. Mas sim, quero sim, uma nova vida com Cristo Jesus, sendo fiel e obediente à sua palavra. Você pode orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós lhe somos gratos imensamente pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus, se o Senhor não fosse fiel, o que seria de nós? Pois o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado dos dardos inflamados do maligno, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra que nós temos nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus, pelas Suas orientações. Muito obrigado por tão grande salvação em Cristo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor conforta os nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pois a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos proteger. Muito obrigado por nos proteger, ó Deus, dos ataques do inimigo. Porque sabemos que se não fosse a Tua proteção, ele já teria nos engolido vivos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Ó Deus, nesse momento nós pedimos que a cada dia o Senhor derrame mais e mais do Seu Espírito sobre as nossas vidas, para que em todo momento nós possamos estar nos revestindo da Tua palavra, revestindo, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, nos revestindo do poder do Senhor, que o Senhor nos fala para orar em todo tempo no Espírito, suplicando com ações de graças, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu povo que se encontra aqui reunido, ó Deus. Pois o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, ó Deus. Ó Deus, o que aquilo, ó Deus, nós sabemos que é o Teu Santo Espírito que faz a obra. E que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, estar realmente falando firmemente aos nossos corações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, a cada dia, transforme as nossas vidas. Para que a cada dia possamos estar sendo fiéis e obedientes ao Senhor, para ser um pouquinho mais parecido com Jesus, estar agradando ao Senhor, servindo ao Senhor, e assim, ó Deus, sendo felizes na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque somos gratos a Ti, por tão grande salvação em Cristo, no nome, mais uma vez, de quem eu oro, agradecido. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmã?